Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Esta aqui é a nossa primeira aula do módulo dos profetas maiores do Antigo Testamento. Eu estou super empolgado porque hoje nós começamos a nossa jornada pela última porção do Antigo Testamento, que são os livros proféticos, que no caso aqui, neste curso, no curso da Ion de Introdução à Bíblia, nós vamos dividir em dois módulos. O primeiro módulo sendo onde nós vamos ver os livros dos profetas maiores e o outro módulo onde nós vamos ver os livros dos profetas menores. Profetas maiores e menores não era porque uns eram mais altos que os outros, nem porque a sua profecia tinha um poder maior, uma unção melhor do que o outro, mas a diferença se dá no tamanho dos rolos de cada um desses profetas. E então, quando nós finalizarmos esses dois módulos, dos profetas maiores, dos profetas menores, nós teremos fechado todo o Antigo Testamento. E este módulo é o módulo 5 de 10 módulos que nós teremos nesse curso. Então nós estamos quase na nossa metade da jornada. Se eu não me engano, essa aula seria o número 35. A metade do curso está logo ali na aula número 40. Então segurem firme, reassine o contrato de compromisso diante do Senhor de que você vai finalizar esse curso. Eu tenho certeza de que se você chegou até esse momento, a maneira que você lê sua Bíblia, a maneira como você vê Deus e a sua obra e a sua história já não são a mesma. E agora, pela graça de Deus, nós iremos continuar. Nós alcançaremos a aula número 80. E aí mesmo onde você está, levanta suas duas mãos para o alto e agradeça ao Senhor que até aqui Ele te deu força, até aqui Ele te deu graça para que você assistisse às aulas e compreendesse o conteúdo que vai ser essencial para o restante da sua vida, para o seu devocional, para o seu ministério, para a sua maneira de fazer e de ver a vida. E eu mesmo quero te dar os parabéns por ter chegado até aqui. Mas agora é hora de estudar. Vamos para os livros proféticos, começando com os livros dos profetas maiores. E dentro desse pacote de profetas maiores, nós vamos ter Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois nós vamos ver os profetas menores, que seriam Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E estes 12 livros proféticos, os profetas menores, na Bíblia judaica eles eram conhecidos e agrupados como um só rolo, chamado de os 12 profetas, ou também simplesmente os 12. E antes de começar a ler os livros proféticos e falar a respeito deles, é importante que nós tenhamos uma visão correta em relação a esses livros para a gente não confundir ou criar coisas que não estão ali no texto. A primeira coisa que nós precisamos notar e aprender é a respeito da tradição profética. Essa tradição que tinha uma longa história em Israel, que se você traçasse, ela iria remontar até Moisés e iria incluir pessoas como Samuel, Elias, Eliseu e um monte de outros caras que eu não vou citar agora. Mas estes profetas que tiveram as suas palavras escritas em rolos ou pergaminhos, que levaram o próprio nome dos profetas, estes tiveram seu ministério e sua atuação profética entre os meados do século 8, lá por volta de 760 a.C., até os meados do século 5, por volta de 460 a.C. A profecia em si, a mensagem que era carregada por estes profetas, é uma revelação oral ou escrita, e importante citar, em linguagem humana, que era trago ao povo de Deus ou a um povo específico por meio de um porta-voz, também humano, que transmitia a revelação de Deus, esclarecendo a vontade dele aos homens para que eles pudessem seguir a vontade de Deus. Isso poderia vir de maneira histórica, com os eventos, acontecimentos, isso poderia vir de forma diretiva, como uma direção a um rei,
rei, ou a um homem, ou a um povo, ou poderia vir como correção. Seja a maneira que ocorresse, a profecia serve para apontar para Deus e o seu plano em relação ao homem. Então, olhando dessa maneira, a travessia do Mar Vermelho, ou a serpente de bronze, ou as ordenanças da lei, ou os móveis do tabernáculo e as funções sacerdotais, todas essas coisas poderiam ser vistas como uma própria profecia em si. E isso porque a sua importância não acaba simplesmente com o acontecimento histórico a respeito de cada uma dessas coisas. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho vai apontar para o segundo êxodo, ou o grande êxodo de Israel voltando do exílio para Jerusalém, ou até mesmo um exílio futuro, escatológico. A serpente de bronze no deserto que trazia a cura e acabava com a maldição poderia apontar para Jesus, ou o véu do tabernáculo e do templo, onde atrás dele estava a presença de Deus, poderia simbolizar o relacionamento entre o homem e Deus que não se podia acessar, mas que foi rasgado na consumação da obra de Cristo naquela cruz. Ou coisas como o próprio cântico de Moisés, depois de terem passado pelo Mar Vermelho. Para aqueles que ouviram o cântico, era simplesmente um cântico de alegria. Mas de repente, lá em Apocalipse 15, o cântico de Moisés aparece como uma canção cantada por aqueles que foram redimidos pelo Senhor, louvando as suas grandes obras, a maneira em que ele agiu com poder para libertar o seu povo. Então, neste sentido mais amplo da palavra profecia, ou da expressão profecia, a grande maioria do Antigo Testamento poderia ser lido ou visto ou entendido como profética, ou como uma profecia em si. Mas já no sentido mais estrito da palavra, profecia seria o discurso dado pelo homem de Deus que era ungido e escolhido pelo próprio Deus para ocupar o ofício profético. Eu gosto de dizer que profecia é quando o homem escolhido por Deus ouve as palavras de Deus e repete as palavras de Deus para os homens. Vendo dessa maneira, é impossível que um homem simplesmente declare palavras e chame elas de profecia, a não ser que elas tenham sido ouvidas por Deus, ou manipuladas por Deus, ou inspiradas por Deus. Então, de um lado, nós vemos coisas que são profecias, ou histórias, ou ações, acontecimentos, móveis, que são profecias, mas por outro, nós vemos uma maneira mais estrita, mais pontiaguda, mais certeira, que seriam as palavras declaradas pelos homens que ouviram diretamente da boca, ouviram com seus próprios olhos revelações dadas pelo próprio Deus, o Senhor do universo. E isso não é para qualquer um. E aí, para deixar o caminho, a porta ainda mais estreita de todos os profetas que o Senhor levantou em Israel, de todos os homens que ouviram palavras e profetizaram declarando as palavras que eles ouviram, não foram todos eles que tiveram as suas palavras escritas, colecionadas ou canonizadas para que fossem lidas e interpretadas de geração em geração até a consumação dos séculos. Profetas como Natã, Gade, Semaías, Aías, Micaías, Eliseu, Odede e mais um monte de outros profetas que o Senhor usou, mas que nós não temos rolos, não tivemos as palavras deles escritas de maneira que nós hoje poderíamos estar estudando elas. Então, além de falarmos a respeito dos profetas de Deus, nós aqui estaremos estudando os profetas canônicos, aqueles que o Senhor escolheu para que suas palavras se tornassem de certa forma imortal. Elas não passariam, não seriam esquecidas e muito possivelmente nós ouviremos elas e aprenderemos delas até mesmo dentro do reino vindouro de Cristo no milênio. Então essas palavras que nós iremos estudar são importantíssimas, são de grande valor. Nós não podemos de maneira alguma ignorá-las, mesmo que elas possam parecer confusas, porque esses caras, os profetas, tiveram um papel crucial, tanto na história bíblica como um todo, como na história de Israel. Isso se você conseguir dividir as duas, porque a história de Israel e a história bíblica, elas estão
tão emaranhadas que nós não conseguiríamos separar as duas. E na verdade, seria até quase impossível você compreender a palavra dos profetas sem compreender que as palavras dos profetas estão ligadas ao nervo central das Escrituras. Não tem como você compreender, por exemplo, Isaías ou Ezequiel, ou até mesmo Daniel, sem que primeiro você compreenda como elas estão ligadas e declaradas debaixo do alinhamento do Pentateuco, da lei do Senhor, ou daquilo que é chamado para os judeus os profetas anteriores, Juízes, Samuel, Reis, porque eles não estão aqui separados do mundo, ou separados de Israel, declarando coisas sem sentido ou ao vento, ao léu. Eles estão chamando o povo de Deus, que foi comprado e feito uma aliança com eles lá na lei, e falando a respeito de coisas futuras a este povo que foi comprado por ele na lei, coisas futuras que já foram declaradas desde o começo. E para eles o futuro, o presente e o passado estão todos caminhando debaixo das promessas ou das palavras eternas declaradas pelo próprio Deus. Então eles eram porta-vozes designados por Deus, chamando o povo de volta para a aliança, enquanto estavam aqui anunciando tanto as bênçãos quanto as maldições, em resposta tanto à obediência quanto à desobediência do povo em relação à lei já dada antes da vida deles. E estes caras eram muitas vezes chamados de homens de Deus, ungidos e até mesmo videntes, porque eles eram dotados da graça e do dom da parte de Deus para enxergar e ver coisas que ninguém mais via. E isso não de uma maneira poética, mas de uma maneira espiritual e literal, porque o mundo espiritual também é literal, mesmo que nós não o vemos. Ele ainda existe e funciona debaixo de regras, leis e matéria também. Eles existem. Se você entrasse na sala do trono de Deus agora e chutasse o canto do trono de Deus, você sentiria dor no seu dedinho, porque o céu é literal. Não é simplesmente etéreo, não é uma fumaça, não é um lugar na mente. Ele existe, ele é real. Ainda sobre a função profética aqui no Antigo Testamento, eu queria destacar 4 elementos que nós conseguimos entender aqui em todo o processo. O primeiro elemento é que o profeta confiava exclusivamente e totalmente na graça e misericórdia de Deus e no seu poder libertador. Eles não estavam confiantes da sua própria palavra ou da sua própria força ou a capacidade de fazer aquelas palavras se cumprirem. Eles, na verdade, se sentiam muito menores do que eles eram vistos pelo povo por declarar coisas que ninguém sabia se iam ou não acontecer, porque eles estavam ouvindo ou vendo da parte do Senhor, confiando que ele cumprisse. O segundo elemento é que o profeta tinha a responsabilidade de lembrar e ensinar o povo de que tanto a segurança quanto as bem-aventuranças, como a prosperidade ou a bênção na colheita, tudo isso dependia da obediência deles à lei do Senhor e à aliança que ele havia feito com eles como povo, e não apenas naquilo que eles pensavam ou nas suas convicções doutrinárias ou nos seus ritos religiosos, como o holocausto ou ofertas, mas de que o Senhor estava chamando eles para viver de maneira obediente e sincera diante dele, fazendo tudo segundo a vontade de Deus, mas de todo o coração vivendo essa vida piedosa. E sem essa obediência da parte deles para com a aliança do Senhor, eles poderiam sacrificar todos os bois, todos os carneiros, todas as ovelhas do mundo todo, e não seria suficiente para salvá-los nem justificá-los diante do Senhor. O terceiro elemento que nós encontramos é de que os profetas também tinham a responsabilidade de encorajar Israel em relação às coisas futuras, não somente em relação à vinda do Messias e tudo isso, mas também no futuro iminente deles em relação à resposta da parte de Deus às atitudes dos homens naquele momento. Então era necessário que eles lembrassem o povo de que o julgamento da parte do Senhor viria por causa da desobediência. E de certa forma era até automático esse tipo de resposta, e aqueles que eram mais sábios já compreendiam. Mesmo que o Senhor levantasse um profeta, se ele decidisse também não levantar ou não falar nada a respeito da nossa desobediência ou idolatria, ainda assim um julgamento viria, porque o Senhor já havia dito que dessa maneira que ele iria lidar com seu povo.
O quarto elemento que é importante citar em relação a essa função profética do Antigo Testamento é que na profecia hebraica, a profecia em si era selada como canônica ou autorizada aqui assim que a profecia se cumprisse. Isso de uma maneira objetiva. Mas às vezes acontecia que a profecia se cumpria no momento ou algumas semanas ou meses depois, e algumas vezes aquele que profetizou nem mesmo via a profecia se cumprindo, como é no caso de Isaías aqui, onde nós encontramos a profecia do retorno de um exílio que nem havia acontecido ainda, e que o próprio profeta Isaías passou muito longe de ver isso acontecer. Ou nós podemos citar aqui também aquelas profecias que o próprio Jesus iria olhar centenas de anos depois e dizer: aquela profecia que fulano e ciclano disse lá atrás, ele estava falando ao meu respeito. Ou, por exemplo, Isaías 40 falando a respeito da voz que clama no deserto. João Batista olha e diz: eu sou a voz que clama no deserto. Aquela voz que o profeta falou a respeito. Uma profecia que nem tinha um contexto que ele estava falando ali ou que estava acontecendo. Centenas de anos depois, e fazendo todo sentido naquele momento, sendo usado da maneira que deveria ser usado, debaixo do alinhamento profético e autorizado das Escrituras e também das profecias. Outra coisa que eu queria citar, mas sem nos aprofundar demais, é de que o Senhor poderia, se Ele quisesse, e Ele provavelmente fez, Ele usou homens de outras nações que não fosse ou estivesse dentro de Israel como etnia, para falar ou trazer palavras de cunho profético, tanto para Israel quanto para as nações de onde eles pertenciam. E citando aqui agora da minha memória, eu poderia citar o rei Nabucodonosor como esse exemplo. Um rei babilônico que teve um encontro com o Senhor e que as palavras da sua experiência profética foram registradas na nossa Bíblia hebraica, o cânon bíblico dos judeus. Ou até mesmo poesia, como a que nós já falamos a respeito da história de Jó, que não era judeu, provavelmente do norte da Arábia, e tivemos homens que ministraram ao Senhor de alguma maneira, como o sacerdote de Midian, Jetro, ou Melquisedeque, o rei de Salém, ou até mesmo o profeta Balaão, e era visto como um falso profeta também, mas que profetizou palavras certeiras a respeito do futuro da nação de Israel, depois de ter ouvido a voz do Senhor, como nós vemos no livro. Mas aqueles homens de Deus que nós temos os livros a respeito deles, ou das suas palavras, dos seus oráculos, todos eles pertencem à nação de Israel, porque a nação de Israel ela é como um primogênito de Deus no meio de todas as nações, e Israel tinha a necessidade, ou a responsabilidade, melhor ainda, de refletir diante das nações o caráter de Deus. Enquanto eles estavam obedecendo à lei do Senhor, eles poderiam mostrar diante das nações misericórdia, graça, bondade, justiça, todas essas características que eles mesmos estavam experimentando da parte do Senhor, da parte deste Deus que fez uma aliança com eles no Monte Sinai. Este Deus aqui que não era simplesmente uma divindade local para eles, não era um Deus local, o Deus da nação, como muitas nações olhavam e diziam, mas o Deus dos judeus, o Deus de Israel, é o Deus soberano do universo, criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas. E a sua soberania não era simplesmente sobre Israel, mas soberano sobre todas as nações. Mas seria por meio da aliança que este Deus soberano fez com Abraão que todas as demais nações entrariam ou acessariam essa aliança, sendo abençoado por meio de Israel, o povo que se formou a partir de Jacó, filho de Isaac, que por sua vez era filho de Abraão. E assim ele foi conhecido de geração em geração como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que era também o Santo de Israel. Então, de certa forma, quando as nações ao redor de Israel eram abençoadas, elas eram abençoadas por causa da obediência de Israel ou por causa da graça do Deus de Israel demonstrada para com elas. Mas quanto tanto elas quanto Israel recebiam castigo,
castigo. Israel estava sendo castigado junto com as nações por causa da sua própria desobediência à aliança do Senhor. Ele estava agindo como as demais nações, recebendo o que elas deveriam receber, castigo, por não caminharem segundo a vontade do Deus soberano. E por último, antes de nós entrarmos no livro que nós vamos estudar hoje, eu quero citar 3 coisas que todos nós devemos ter em mente enquanto nós estamos lendo os livros proféticos do Antigo Testamento. A primeira coisa que eu quero citar é que os livros proféticos, eles abordam momentos ou coisas, situações específicas e foram escritos a um povo específico, em um período específico da história. Então, para que nós possamos compreender melhor as palavras desses profetas, é importante que nós tenhamos consciência ou um pouco de entendimento a respeito do contexto histórico em que eles estavam vivendo, ou a situação política, geográfica, social, religiosa em que eles estavam vivendo, e somente depois nós avaliarmos ou tentarmos interpretar se aquela profecia ou aquelas palavras estavam sendo dadas somente para falar a respeito de um futuro iminente ou um presente contemporâneo do profeta, ou se aquelas palavras estão falando a respeito de um futuro final, ou um futuro escatológico, assim por dizer. Por exemplo, entender que o ministério dos profetas do Antigo Testamento só ocorreu depois da divisão da nação entre 2 partes, lembram? Israel se tornou o reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá, com sua capital lá em Jerusalém. E o povo de Israel como nação, tanto os do norte quanto do sul, estavam constantemente se mostrando infiel e desprezando a aliança do Senhor. Tanto que se nós voltarmos lá em Crônicas ou em Reis, nós vamos descobrir que todos os reis do reino do norte fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então aquilo que o Senhor estava trazendo como julgamento ou castigo ou repreensão sobre a nação de Israel como um todo, ou sobre Judá apenas, ele estava fazendo porque ele já tinha avisado, ele já tinha dito como e por que aconteceria. Isso antes mesmo deles começarem a ser rebeldes. Outra coisa é que o cenário político, o cenário global naquela época, nessa porção aí do 8º século para o 5º século, estava constantemente em mudança. Grandes nações estavam se mostrando como verdadeiros impérios que duravam algumas décadas ou séculos, depois outra vinha e tomava o cenário global, e todas essas nações estavam às espreitas de Israel, logo depois do muro. A segunda coisa que nós precisamos ter em mente é em relação a essa interpretação. Nós precisamos compreender essa tensão contínua que os próprios profetas sentiam enquanto eles davam as suas palavras em relação à sua própria palavra, se ela tinha a ver com esse futuro iminente ou se tinha a ver com o futuro escatológico. E eu digo isso porque muitas vezes o futuro escatológico, a consumação de todas as coisas, o reino vindouro, era o que estava servindo como pano de fundo para o cumprimento das profecias para aquele futuro iminente, de poucas semanas, meses ou anos ali depois da profecia ter sido proclamada. Então, por exemplo, Ageu profetizou a respeito da reconstrução do templo pela mão de Zorobabel, e ele estava falando a respeito de um futuro iminente que iria acontecer ali na sua geração, mas ao mesmo tempo ele estava falando a respeito de um reino futuro onde um descendente de Davi iria se sentar naquele trono e reinar eternamente. Então existe toda essa ideia, essa dimensão de luta e tensão. Isso é para agora ou é para o futuro? Nós vemos essa tensão até mesmo com Daniel, quando ele foi para falar algumas coisas a respeito daquilo que ele estava vendo. No final da sua profecia, é ordenado de que ele cele aquele livro e de que ele vá em paz, porque aquilo que vai acontecer não é para os dias dele, é para muitos dias além da sua geração. Então, mesmo que ele estava vendo aquilo tudo, estava escrevendo, ainda assim havia aquela questão: para quando será que tudo isso está sendo declarado? Nós não sabemos, mas nós esperamos no Senhor e confiamos de que todas as suas palavras são fiéis, verdadeiras e eternas. E a outra coisa que eu quero citar aqui, a terceira coisa que nós temos que ter em mente quando nós lemos esses livros proféticos, é de que estes livros proféticos, na maior parte das vezes, ele vai tomar de uma linguagem poética, sendo assim
muitas vezes ele vai usar de figura de linguagem ou metáforas para falar a respeito daquilo que ele queria falar, porque a intenção dele é chamar a atenção do povo para a mensagem da parte de Deus. Então, dessa mesma maneira, quando nós lemos os livros, nós precisamos estar atentos para aquilo que o Senhor estava falando para os ouvintes primários dessas profecias, aqueles para quem os profetas escreveram, mas também precisamos ouvir o que é que o Senhor está falando através dessas linguagens poéticas, dessas figuras de linguagem, dessas metáforas ou parábolas, o que é que elas estão falando para nós, para os nossos tempos ou até mesmo para os tempos além da nossa geração. Mas o cuidado que eu mesmo tenho em relação à profecia do Antigo Testamento é em relação a este primeiro item. Se nós não compreendermos o contexto primário das profecias, para quem foi dado, por que foi dado, em que contexto eles estavam, nós acabamos pulando rapidamente para a interpretação futurista, como se nada daquilo que havia sido declarado pelo profeta tivesse sido entendida ou ouvida pela geração para quem ele estava falando, como se os profetas fossem uns loucos, e aí eles escreveram os rolos, guardavam, um dia alguém vai compreender o que eles estão falando, porque para nós não faz sentido algum. E aí quando chegou na geração de Jesus, eles abriram, uau, faz sentido, olha só, tudo está acontecendo aqui agora. Então ter essa compreensão histórica das profecias, quais nações estavam ao redor de Israel ou de Judá, quem eram esses reis a quem os profetas estavam falando, o que significava para o profeta dizer o que ele disse, houve um cumprimento durante os dias do profeta das palavras que ele havia declarado, tudo isso faz muito sentido e é muito importante. Nós não queremos ser os loucos dos nossos dias, os hereges, os irresponsáveis que vão simplesmente olhar para as profecias e dizer isso aqui quer dizer isso para os nossos dias, porque é muito possível que algumas das palavras que nós estamos lendo, ou uma boa porção, simplesmente não tenha nada a ver com a nossa geração. Ela já encontrou o seu cumprimento em algum momento da história e ficou ali, cumpriu o seu propósito, enquanto 1 ou 2 versículos depois daquela profecia já cumprida tenha total sentido e cumprimento na nossa geração ou nos dias que nós iremos viver. Mas nós só podemos olhar para essa parte aqui depois que nós olharmos primeiro para essa parte aqui da nossa responsabilidade. Faz sentido para vocês tudo isso? Eu espero que sim, porque agora nós vamos começar a nossa jornada nos livros proféticos do Antigo Testamento e nós vamos começar com o livro de Isaías. Isaías, que é um livro fenomenal, dificílimo de compreender, ou melhor ainda, dificílimo de interpretar profeticamente, fazer essa distinção do já foi, do será um dia, ou até mesmo como alguns chamam de já foi, mas ainda não. E nós vamos tentar aqui fazer o nosso melhor trabalho para compreendermos o contexto, a estrutura do texto, para depois podermos compreender melhor e interpretar as profecias que contém nas palavras do profeta Isaías. Então, para começar, nós vamos falar a respeito do nome do livro, que é Isaías, mas que para os judeus ele é conhecido ou chamado como Yeshayahu, que significa o Senhor é salvação. E é interessantíssimo que este também é o tema central da mensagem do profeta Isaías, que é a salvação, a redenção, a bênção, o êxodo vindouro, o rei vindouro. Então faz total sentido que essa mensagem tenha sido dada por Isaías ao povo. O livro de Isaías também vai constituir de muitas maneiras a porção central da história de Israel na história bíblica. E nele o profeta vai vislumbrar aqui o julgamento de Israel e sua redenção do exílio, voltando para sua nação como um tipo de segundo êxodo que deveria ser maior que o primeiro ainda. E isso não sozinho, mas por meio de um servo vindouro. E veria também o cumprimento da bênção abraâmica ou da aliança abraâmica, que vai incluir todas as nações na salvação do Senhor em Israel. E o legal a respeito disso é de que no final do livro, a salvação e a redenção de Israel e a inclusão das nações nessa bênção vai acontecer no contexto de um novo céu e uma nova terra, quando finalmente Sião, que é o lugar onde o Senhor escolheu para estar presente, para estabelecer o seu reino, e ele se encontrar com as pessoas que ele atraiu
atraiu a eles para a redenção, sendo restaurada essa nação, essa cidade, este monte Sião, e ele terá uma glória máxima, nunca vista antes em nenhuma nação da terra. Ele será como uma tocha acesa no meio das nações. Outra coisa interessante a respeito do livro de Isaías é de que o livro também é visto como uma mini Bíblia, porque o livro vai ter 66 capítulos no total, e ele é dividido em duas partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 39, representando aqui o Antigo Testamento, e a mensagem dessa primeira parte está muito mais parecida com julgamento, juízo e justiça do que qualquer outra coisa, e por isso se parecendo muito com o Antigo Testamento. E a segunda porção vai do capítulo 40 até o capítulo 66, com 27 capítulos, assim como o Novo Testamento. E a mensagem enfatizada aqui nessa segunda porção é a misericórdia e o conforto, quando todas as coisas serão restauradas debaixo do reino deste Messias, deste servo do Senhor que vai trazer paz não somente em Jerusalém, em Israel, como em todas as nações da terra. Isaías, como profeta dessa mini Bíblia, ele profetizou os dois, mas somente viveu para ver a primeira porção, os primeiros 39 capítulos. O que acontece e o que é profetizado na segunda parte do livro, do capítulo 40 ao 66, ele não viveu para ver. Assim também como no Novo Testamento, onde muito daquilo que ele mesmo profetizou como profeta do Antigo Testamento se cumpriu na vida e no ministério de Jesus Cristo. Falando da autoria desse livro, quando você abre no livro de Isaías, lá no capítulo 1, versículo 1, você vai ler que essas são as visões que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e de Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, todos estes reis de Judá, do reino do sul. Então, seguindo a tradição deste texto, desse título, a autoria deste livro é atribuída a Isaías, o filho de Amós. Este homem que foi um habitante de Jerusalém, que iniciou o seu ministério no ano que o rei Uzias morreu, isso lá para 697 a.C., e passou pelo reinado de todos esses reis. E mesmo que o texto aqui não vai nos dizer, ele provavelmente estava vivo também durante o reinado do rei Manassés, aquele rei que era mau, porque lá no capítulo 37 Isaías vai registrar a morte do rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, e o rei Senaqueribe morreu em 681, durante o reinado de Manassés. Então ele provavelmente viu também parte do reinado de Manassés. E tradicionalmente, como reza a história, Isaías teria morrido durante o reinado de Manassés, não de uma forma normal, mas ele teria sido cerrado ao meio por ordens do rei Manassés. O Talmud também vai nos relatar que o profeta Isaías estava ligado à casa real por ser primo de Uzias, então ele estava ali de alguma maneira ligado à descendência de Judá, à descendência de Davi, e por isso ele tinha um prestígio e uma voz e um acesso à sala do trono e à nata de Jerusalém durante todo o seu ministério ali. Não era simplesmente por causa da sua vocação ou função profética na nação. E aí, segundo o capítulo 7 de Isaías, ele teria se casado com uma profetisa e tido pelo menos 2 filhos, que se tornaram como sinais aqui dentro da nação também. E por muitos, Isaías é conhecido como o teólogo do Antigo Testamento, por causa da maneira que ele vai descrever e construir as suas palavras, os seus oráculos ao redor da pessoa de Deus. Então, quando nós falamos a respeito da autoria de Isaías, até o século XVIII, pouquíssimo havia sido discutido como discordância da autoria desse livro ser ou não de Isaías, filho de Amós. Foi só a partir então do século XVIII, com o crescimento do deísmo, que resumidamente é a ideia de acreditar que existe um Deus, mas que este Deus não está ligado à sua criação, não se preocupa com a sua criação, está afastado da criação, e por isso eles não creem em milagres, não creem em sinais ou maravilhas ou coisas sobrenaturais, como experiências sobrenaturais. E foi nessa época então que os críticos começaram a discutir não se a autoria deste livro teria sido ou não de Isaías, o filho de Amós, mas se o livro teria sido escrito somente por Isaías, filho de Amós.
porque eles não podem negar que aqui no versículo 1 está escrito, descrevendo que essas palavras são de Isaías. A questão é se o restante do livro pertence a Isaías também. Então, já que eles não acreditam na experiência sobrenatural, ou em milagres, ou profecias desse tipo, eles nem mesmo olham para a Bíblia como sendo algo útil para sua religiosidade ou entendimento a respeito de um divino. Eles não acham de maneira alguma possível que alguém que tenha vivido lá no século 8 tenha profetizado com tanta clareza, de maneira tão certeira, eventos como do tipo do exílio da Babilônia, que aconteceu centenas de anos depois. Para eles é impossível conceber que talvez Isaías tenha profetizado até mesmo o nome de um homem chamado Ciro, vindo do norte, já que Ciro veio do norte da Babilônia, que seria usado pela mão do Senhor para a libertação e retorno do povo para a terra prometida depois do castigo ou do julgamento do Senhor sobre Israel, sendo que Isaías vai chamar Ciro pelo nome mais de 100 anos antes do seu nascimento. Então, para eles é impossível que isso tenha acontecido. Foi aí que eles começaram a enxergar divisões dentro do livro, especialmente essa divisão clara que nós vemos hoje também nas nossas aulas. Nós vamos falar sobre essa divisão do capítulo 1 ao 39 e do 40 ao 66, onde os temas começam a mudar aqui. Na visão dos críticos, o que está acontecendo, na verdade, é uma mudança de autoria ou de escritores, e por isso, segundo eles, todas as profecias a respeito da Babilônia ou do exílio babilônico só se encontram na segunda parte do livro, já que o autor dessa segunda parte teria vivido durante esses acontecimentos, e por isso ele estava profetizando, falando e encorajando o povo do exílio a retornarem para Jerusalém, já que ele mesmo era contemporâneo dessas pessoas. Mas no tempo de Isaías, a Babilônia nem mesmo era um perigo real, um perigo nacional iminente. Poderia ser que eles estavam vendo o crescimento da Babilônia, mas não que eles estavam vendo que eles se tornariam a nação mais poderosa da terra. Então, olhando para o livro, entre as diferenças linguísticas, como estilo de escrita, uso de palavras, ou foco da mensagem, até mesmo o público, o alvo para quem ele estava escrevendo, vendo todas essas diferenças entre a primeira e a segunda parte, eles chegaram até mesmo a atribuir porções do livro a outros 5 autores diferentes, além de Isaías. Uma das maneiras que eles explicariam essas diferenças dentro do mesmo livro ou do mesmo rolo seria dizer que o rolo de Isaías ainda teria muito espaço vazio de escrita, e então foi reutilizado para transcrever as profecias deste ou destes outros profetas que profetizaram a nação que estava no exílio. E enquanto os críticos continuam a discutir a respeito disso, os tradicionalistas vão se apegar a esta atribuição do capítulo 1, versículo 1, que vai declarar que essas palavras são do profeta Isaías, filho de Amós. Sem contar que as citações do livro de Isaías lá no Novo Testamento falam a respeito do livro como um todo, como sendo de autoria de Isaías também. Isaías é citado no Novo Testamento por volta de 20 vezes, nominalmente. E essas referências que são citadas lá no Novo Testamento são tanto da primeira parte quanto da segunda parte de Isaías. Em João 12, do 38 ao 41, por exemplo, nós vamos ver citações do livro de Isaías de maneira consecutiva, falando que é do livro de Isaías, mas uma citação seria a citação de Isaías 6:10 e outra citação sendo de Isaías 53:1, das duas partes diferentes do livro de Isaías. Mas lá em João, eles reconhecem o rolo como sendo inteiramente de Isaías. Lucas também, quando ele vai falar em Atos a respeito do etíope que estava lendo o rolo do Antigo Testamento, ele diz lá em Atos 8 que ele estava lendo Isaías. Mas quando ele vai falar qual é a passagem de Isaías que ele estava lendo, nós descobrimos que ele estava lendo uma porção do capítulo 53 do livro de Isaías. A segunda parte do livro que os críticos vão dizer que não pertence à autoria de Isaías. Outra evidência interessante a respeito dessa autoria é o grande manuscrito de Isaías que foi encontrado lá em Qumran, no meio do acervo do Mar Morto, sendo ele um pergaminho lá do 2º século antes de Cristo. E esse pergaminho, contendo todas as palavras do livro de Isaías, não tem qualquer divisão entre
a primeira parte, a segunda parte, ou descrições como essa parte é de Isaías, essa parte é de outro profeta desconhecido, porque para a comunidade de Qumran, o rolo de Isaías inteiro havia sido escrito pelo mesmo profeta Isaías, filho de Amós. Agora, tendo dito tudo isso, é importante dizer também que mesmo que, se um dia for comprovado ou confirmado um segundo autor para a segunda parte do livro de Isaías, isso de maneira alguma comprometeria a canonicidade ou a autorização profética deste livro, nem atrapalharia de maneira alguma as palavras da parte do Senhor na história de Israel ou do ministério de Jesus, porque o que vai acontecer é que nós vamos ter que deixar aquela autoria daquela parte do livro, como nós já fizemos com outros livros do Antigo Testamento, declarando uma autoria desconhecida. E assim como nós vamos ver também no Novo Testamento, como por exemplo o livro de Hebreus. O fato de nós não sabermos quem escreveu de fato não remove a autoridade e a inspiração dessas palavras. E para falar a respeito de datação deste livro, a data do ministério profético de Isaías teria acontecido de 740 a.C. até 680 a.C., quando ele teria morrido pelas mãos ou a mando do rei Manassés. E o seu ministério teria acontecido durante os reinados do rei Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, assim como também, claro, de Manassés, todos eles reis de Judá no reino do sul, enquanto no reino do norte, em Israel, aconteciam os reinados do rei Paías, Peca e Oséias, todos eles claramente homens que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nenhum deles aprovados por Deus. E o grande poder mundial da época era a Assíria, com os reis que teriam sido vistos por Isaías durante o seu ministério, sendo eles os reis Tiglat-Pileser III, Sargão II, Sinaqueribe e Esar-Adon, que era filho de Senaqueribe. E para contextualizar um pouco aqui a mensagem de Isaías, é legal descobrir que outros profetas que eram contemporâneos de Isaías também foram Oséias, Amós e Miqueias. Então o contexto histórico das mensagens desses profetas também são muito similares aos de Isaías. E o versículo-chave do livro de Isaías é Isaías 61, versículo 1, que é aquela passagem que Jesus leu na sinagoga também. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração e a proclamar o ano de liberdade aos cativos e a abertura da prisão para os presos. Quando Jesus leu naquele dia na sinagoga, ele disse em voz alta ainda: hoje esta palavra se cumpre. Mas mesmo que essa palavra seja incrível, e eu vou citar ela como sendo o versículo-chave do livro de Isaías, eu facilmente poderia citar outros, como por exemplo o capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou talvez o capítulo 53, versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou muitos outros, talvez capítulo 6, versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia todo o templo. Enfim, são tantos os versículos, tantas as passagens incríveis, memoráveis, proféticas, profundas do livro de Isaías, que eu não poderia nem encontrar aqui uma só que eu pudesse dizer essa é, porque o paralelismo profético da profecia para aqueles que estavam ouvindo Isaías profetizar, para o cumprimento na vida e ministério, tanto na primeira vinda quanto na segunda vinda de Jesus, são tão incríveis que a gente fica: eu quero todos! E se nós fôssemos resumir o livro de Isaías, nós iríamos resumir dentro dessa divisão as duas partes do livro, sendo a primeira do capítulo 1 ao 39, onde nós vemos o profeta advertindo o povo judeu da invasão iminente da Síria em Judá, e a segunda parte sendo do capítulo 40 ao 66, onde o que nós encontramos é um encorajamento para os cativos, aqueles que foram exilados
encorajados, um encorajamento para que eles retornem da Babilônia para Jerusalém. De maneira mais prática, a primeira parte vai lidar muito mais com Jerusalém durante o período da ameaça do rei da Assíria em invadir e destruir a cidade, e onde no fim dessa porção ele vai profetizar o exílio, profetizar o julgamento do Senhor contra Jerusalém, falando a respeito do reino da Babilônia. E a segunda parte do 40 ao 66 é onde se concentram as profecias ou os oráculos a respeito do futuro de Israel e de Jerusalém perto do fim do cativeiro, falando aí de um grande êxodo que iria acontecer, culminando também com novos céus e nova terra debaixo do reinado de um rei justo, íntegro, fiel ao Senhor, cheio da unção e do Espírito de Deus, na cidade, no Monte Sião. E essas profecias sendo a respeito do final escatológico. Gastamos um bom tempo falando a respeito da introdução aos livros proféticos e já falamos bastante aqui para dar compreensão do livro de Isaías. Nós vamos dividir o livro de Isaías também, assim como nós fizemos com os Salmos, em 2 aulas, finalizando essa aula agora, e na próxima aula nós vamos passar por todo o esboço, tanto da primeira parte quanto a segunda parte do livro, tentando compreender todos os oráculos que o Senhor deu a Isaías durante todos os reinados que ele participou, falando sobre todos os assuntos que estão registrados nesse livro tão grandioso, incrível e de muito valor, não somente para os dias em que ele profetizou e foram gravadas, como para os nossos dias e para os dias futuros, falando a respeito da vinda ou do retorno de Cristo e o estabelecimento do reino desse rei justo que nós também estamos esperando. E é assim que nós vamos finalizar essa primeira aula, mas nem demora muito, já pula para a próxima aula, onde nós nos vemos, se Deus quiser. Deus abençoe.